Então, irmãos, nós vamos prosseguir no estudo desse livro, né, que é Os Grandes Diamantes da Bíblia. Nós já estamos no capítulo número 4, né, estamos no capítulo 4, e o título desse capítulo 4 é A Criação do Homem, né, a Criação do Homem e o Jardim do Éden. Então, quem tiver ali o livro, né, que você está acompanhando, tá? Nós estamos vendo alguns tópicos e entrando, aprofundando nos assuntos, né, que esse livro vai abordando. Então, na semana passada, vimos o tópico sobre a criação do homem, que já está disponível no canal de YouTube, né, da Igreja Rio Branco, e hoje vamos ver sobre o Jardim do Éden, né, o Jardim do Éden. Então, vamos ler os versículos, né, propostos, que é Gênesis, capítulo 2, versículo 8 ao 10, fala assim: e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. Amém? Então, irmãs, nós vamos tomar esses versículos, né, esses versículos propostos aqui, e vamos, então, fazer esse estudo e explicar, né, para vocês qual é o significado espiritual, né, que se encontra ali, né, sobre o jardim do Éden. Então, cada uma dessas figuras, né, tem um significado espiritual, né, louvado seja o Senhor, e é muito importante que nós possamos compreender o verdadeiro significado dentro dos tipos e das figuras, né, que se encontram aqui, né, nessa porção da palavra. Bom, então vamos lá, né, versículo 8, né, você pode acompanhar aí na sua Bíblia. Então, semana passada nós estudamos os versículos 4 ao 7, né? Hoje eu já vou direto, né, o versículo 8. E fala assim: plantou o Senhor um jardim no Éden. Então, o jardim, né, que é essa esfera que Deus criou para ali colocar o homem que havia formado. Então, esse jardim no Éden, ele é uma figura de quê? Esse jardim no Éden representa a igreja, né? Ou, melhor dito, é a vida da igreja, queridos irmãos, porque aqui fala que plantou o Senhor um jardim, que aqui é uma esfera, é um ambiente. Claro, é nesse jardim que o pecado entraria, né? O pecado entrou aqui, mas também lembremos que foi dentro de um jardim que Jesus, ele orou a Deus durante, né, 3 vezes para que ele, se fosse possível, removesse, né, o cálice da ira dele, mas aí, né, Jesus derramou gotas de sangue, ele aceitou passar pela cruz no jardim do Getsemane, né, onde ele foi entregue aos soldados romanos e depois foi crucificado. Então, também aconteceu num jardim, porque Cristo representa o Cordeiro de Deus, né, que foi entregue a favor do homem. Então, tudo isso acontece num jardim, mas essa figura de jardim de Deus, né, um jardim no Éden, representa, então, a vida da igreja, né, é a vida da igreja. Aí vamos ler no Novo Testamento, onde que isso reforça essa ideia, né? Veja que aqui fala que o Senhor plantou um jardim e não uma fábrica, nem também uma escola para colocar o homem para ensinar ele. Mas as coisas de Deus são coisas orgânicas. Dentro desse jardim, né, é onde as coisas são cultivadas e elas crescem, né? É um ambiente onde as coisas são cultivadas. Então, na vida da igreja, as coisas do Senhor, elas são cultivadas pouco a pouco em nossos corações, e tudo que é cultivado na vida da igreja vai crescendo, né? Vai crescendo e florescendo, e se torna um lugar de paz, um lugar de justiça, onde a paz reina, onde o reino de Deus, né, a vontade de Deus reina, onde Deus tem comunhão com o homem, é na vida da igreja que isso acontece. Então, isso aqui é uma figura, irmãos, né, que Deus coloca o homem para ele viver com a família dele, né, um casal, Adão e Eva, né, que tipifica
Cristo, Adão, de acordo com Romanos 5, e Eva representa, então, a igreja, um lugar onde Cristo e a igreja podem viver em amor, viver em comunhão, né? Viver em paz uns com os outros, e depois eles teriam os seus filhos, né? Resultado dessa intimidade, que é a descendência. Então, Santos, no Novo Testamento, vemos a igreja comparada como com uma lavoura. Então, eu quero ler com vocês 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Se você tiver com sua Bíblia e quiser estar acompanhando esses versículos, veja só, fala assim: porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, né? É um lugar onde, então, essas plantas podem crescer, né? Lavoura de Deus, e edifício de Deus sois vós. Então, lavoura de Deus é um lugar onde Cristo pode crescer. Então, a igreja é esse lugar orgânico, a vida da igreja é um lugar onde Cristo pode crescer em nós. E aqui fala que a igreja é tanto lavoura de Deus como edifício de Deus sois vós. Então, esse jardim de Deus, por um lado, somos nós, assim como é falado lá no livro de Cântico dos Cânticos, né? Você pode abrir também a sua Bíblia no livro de Cântico dos Cânticos. Vamos lá conferir esse outro versículo, ele é muito bonito também. Cântico dos Cânticos, capítulo 4, versículo 12. Aqui o noivo falando para a noiva. Jardim fechado és tu, minha irmã, noiva minha, manancial recluso, fonte selada. Né? Vai continuar, né, falando. Então, aqui fala, né, o noivo falando para a noiva, em Cristo falando para a igreja, que ele é um jardim fechado, não é um parque público, é algo fechado, isto é algo privado, exclusivamente para Cristo, para o noivo. Da mesma forma, nós, como jardim de Deus, somos exclusivamente para o noivo. Compare agora com Cânticos, capítulo 6, versículo 2. Versículo 1 primeiro. Para onde foi o teu amado, ó mais formosa entre as mulheres? Que rumo tomou o teu amado e o buscaremos contigo? Então, as pessoas hoje querem saber onde é que está a realidade de Cristo, a realidade do Senhor, né? Elas querem saber onde é que está o amado, né? Então, hoje o nosso amado, né? Onde ele está? Ele está em seu jardim, tá vendo? Aqui, versículo 2 fala: o meu amado desceu ao seu jardim, isto é, a igreja numa cidade. A igreja na cidade, né? Vocês, irmãs aqui de Cruzeiro do Sul, irmãs aqui de Chapuri, né? Vocês são a igreja, o jardim de Deus na cidade, e esse jardim é para desfrute dele, né? É o jardim, aqui fala: o meu amado desceu a seu jardim. Então, o jardim é para desfrute do noivo, é para desfrute dele, aos canteiros de bálsamo, né? Para pastorear nos jardins. Então, quem está dentro desse jardim, ele desfruta de quê? Do pastoreio de Cristo, né? Cristo sempre vai estar pastoreando todo aquele que está nos seus jardins, né? O jardim é um lugar de pastoreio, assim como Deus, no jardim do Éden, ele descia para poder pastorear, poder apacentar Adão e Eva, ter comunhão com eles, né? Da mesma forma, o Senhor cuida daquele que o busca, daquele que está no jardim do Éden, né? Então, isso aqui é uma belíssima figura, né? Quem você quer enviar? Essa aqui é uma belíssima figura, né? As pessoas no versículo 1 falam: onde está o teu amado e o buscaremos contigo? Então, as pessoas, né, estão desesperadas, né, para poder buscar a Cristo, e o buscaremos contigo, mas nós sabemos que o amado está onde? Está na vida da igreja, esse lugar que é o melhor lugar
para a vida de Cristo crescer, né? Essa é a vida da igreja, um lugar de pastoreio, e para colher os lírios que representam os crentes que falam e que louvam, para colher os lírios, né? Eu sou do meu amado e o meu amado é meu, ele pastoreia entre os lírios. Tudo isso no jardim de Deus. Por isso que a igreja é a lavoura de Deus, o lugar onde Cristo cresce, e também o edifício de Deus. Então, o quanto nós somos edificados é o quanto nós crescemos. Nós somos a lavoura de Deus, né, pela misericórdia do Senhor. Então, voltando, né, para Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Então, Deus, né, ele plantou um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem, então, né, que havia formado. Então, veja só, Éden significa deleite, prazer. É um jardim no Éden, deleite, prazer. Na direção do Oriente, que representa a glória, né, na direção da glória, e pôs nele o homem que havia formado. Então, Deus, ele nos criou, e ele, antes dele nos criar, ele já pensou na igreja. A igreja é o lugar que Deus pensou para levar lá aqueles que havia de redimido, todos os redimidos, os salvos, né? Deus já preparou um lugar para introduzir essas pessoas. Quero ler outro texto no Antigo Testamento, em 1 Samuel, 2 Samuel, capítulo 7, versículo 10. Eu vou pedir para alguém ler esse versículo, ele é tremendo. 2 Samuel, capítulo 7, versículo 10. Quem achar já pode ler, por favor. Um versículo preciosíssimo, né? Muito precioso. Mostrando, né, que Deus, ele preparou um lugar, antes de Deus nos criar, ele já pensou a igreja para nós. A igreja é o nosso lugar. Amém? Quem pode ler 2 Samuel? 2 Samuel, capítulo 7, versículo 10. Acharam? Amém. Prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado. E jamais os filhos da perversidade o aflijam, como dantes. Está vendo, irmãos? Então, aqui fala, prepararei lugar para o meu povo. Que lugar é esse? É a igreja, né? É a igreja. A igreja nada mais e nada menos do que o corpo de Cristo. Então, Deus preparou um corpo para que seu filho habite dentro desse corpo, que é a igreja, que é a família de Deus. Deus preparou um lugar que é uma casa, né? No contexto aqui de 2 Samuel 7, fala de uma casa que vai edificar. Eu edificarei uma casa, meu nome, né? Para que se estabelecer aqui um trono, né? Para meu reino, enfim. Então, Deus, ele preparou um lugar para seu povo. Então, se você está na igreja, é porque você é parte do povo de Deus. Para Israel, Israel é uma figura da igreja, de nós. Paulo fala em Romanos 2 que nós somos o verdadeiro Israel. Então, e o plantarei, aqui que está essa palavra que eu queria mostrar para vocês, né? Deus preparou um lugar, e o plantarei, né? O cultivarei, o plantarei, para que habite no seu lugar. Está vendo, irmãos? Isso aqui é tremendo. E não mais seja perturbado. Se nós estamos fora desse ambiente do jardim, nós seremos perturbados, né? Nós, aqui, jamais os filhos da perversidade o aflijam. Então, irmãos, os filhos da perversidade estão fora desse ambiente, que é um mundo caído, egoísta, corrompido, avarento, né? Um mundo perverso. Então, irmãos, Deus nos salvou desse mundo perverso, dessa aflição da alma, e nos colocou num descanso, nesse lugar de paz, de justiça, de amor fraternal, que é a vida da igreja, né? Então, graças ao Senhor, Deus já preparou um lugar para nós. Voltando aqui, então, Gênesis, capítulo 2, vamos ler de novo, né, o versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente,
e pôs nele o homem que havia formado. Né? Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu não vou aprofundar tanto aqui, né? O versículo 9, 10, aqui temos muitas figuras, né? Muitíssimas. Vou apenas dar uma pincelada no versículo 9, enfatizando a árvore da vida, e no versículo 10 fala de um rio do Éden que saía para regar o jardim e se dividia, né? Repartindo-se em 4 braços. É claro, né, que aqui também tem um significado espiritual para nós, né? Então, do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores, né, agradáveis à vista e boas para alimento. Que tipos de árvores são essas que Deus faz brotar da terra? Irmãos, em Chapuri, em Cruzeiro, né, nós aqui em Rio Branco, se nós estamos dentro desse ambiente, na vida da igreja, Deus vai fazer brotar as árvores. O que representa as árvores? Vamos ler Colossenses, capítulo 1, versículo 6. Colossenses, capítulo 1, versículo 6. Amém. Ó Senhor Jesus. E chegou até vós, é isso? Porque meu óculos está vencido. Esse mesmo. E chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Amém. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Tá vendo? Então, veja só, aqui fala da palavra da verdade do evangelho que chegou até vós, né, como graça, como também em todo mundo, e está produzindo fruto, né? E crescendo que como uma árvore. Tal acontece entre vós. Aqui são características da igreja. Desde o dia em que ouvistes e entendestes, por isso que a importância do estudo da Bíblia. Não é apenas ouvir o evangelho, mas, irmãs, é muitíssimo importante entender a graça de Deus na verdade, que é Cristo como realidade de todas as figuras, de todas as coisas, Cristo na realidade, né? Então, Cristo aqui, entender, conhecer plenamente. Nós estamos vendo aqui as figuras do livro de Gênesis, do Jardim do Éden, fazendo um estudo da vida da igreja, mostrando que quando o evangelho chega até nós, o evangelho produz frutos, ele mesmo, e crescendo, né, como árvore. Então, os crentes são comparados a árvores. Né? Isso nós vemos no Salmo, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Salmos, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Vou ler aqui para vocês. Salmos, capítulo 1. Versículo 1 ao 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se senta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore, tá vendo? Árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, alguém que produz. Então, o resultado de ter esse tipo de vida, de se afastar, de se separar dos ímpios, dos pecadores, dos escarnecedores, né, desses caminhos maus, né, e crer no Senhor, né, se enraizar em Cristo, é que nós seremos como árvores, isto é, teremos estabilidade. Deus vai levantar irmãos como árvores, que significa estabilidade, e produtividade, né, que dá fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido, irmãos. Essa é a bênção que Deus preparou para aqueles que o amam, para aqueles que vivem nesse ambiente. Outro texto que fala que o homem é como árvore está em Jeremias 17:8. Jeremias, capítulo 17, versículo 8. Fala assim: porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano da sequidão não se perturba, nem deixa de dar o seu fruto, os frutos do Espírito. Então, várias vezes o homem, um crente, ele é comparado, então, como árvore.
Amém? Então, voltando aqui em Gênesis 2, versículo 8, 9, né? Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista, né? Agradáveis à vista e boas para alimento. Boas para alimento. Então, santos, Deus quer nos usar para que as pessoas desfrutem o Cristo que nós temos, né? Uma árvore é alguém que tem raízes com Deus e que tem fruto. Se nós temos os frutos do Espírito, as pessoas vão poder se alimentar, chegar a nós como árvore e extrair esses frutos e se alimentar a fé delas. Esse é o ambiente que Deus quer produzir, um jardim onde Ele desce para pastorear, desce para cuidar, desce para desfrutar, para descansar, para ter comunhão com o homem, né? Um lugar, irmãos, onde Ele reina, onde sua autoridade governa, mas um lugar maravilhoso que no Apocalipse será restaurado. Amém? Eu vou parar aqui, nós vamos continuar na semana que vem, ainda estudando o versículo 9, entrando então sobre o significado da árvore da vida, estudando ali sobre o rio do Éden e também sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Então paramos aqui, vamos abrir aqui uns 5 ou 10 minutos para as irmãs poder compartilhar aquilo que vocês então ganharam aí desse estudo da palavra. Amém? Louvado seja o Senhor.